Quando as pessoas me procuram dizendo que não estão conseguindo mais pagar as parcelas do financiamento ou que aumentaram demais em um curto período de tempo, porque elas previram ali no início um valor determinado e depois esse valor começou a subir demais, eu vou pedir para ela alguns documentos e uma das primeiras coisas que são analisadas é o próprio contrato ali de compra e venda que foi feito, o próprio contrato do financiamento. E nesse contrato eu observo bastante dois itens que são os mais importantes, vamos dizer assim, para esses aumentos. É a cláusula que estabelece a incidência de juros e também a outra cláusula que vai falar sobre a forma da correção monetária. Às vezes está tudo isso numa cláusula só, mas esses itens são um dos mais importantes ali para a gente ver como que esse reajuste está ocorrendo, como está previsto no contrato, se isso está dentro da lei ou não, e aí a partir disso dá para a gente traçar aqui algumas estratégias do que pode ser feito em relação a uma possível revisão, uma declaração de nulidade, alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui sobre umas questões que vão além desses outros encargos. Uma questão que às vezes é um pouco diferente do comum da gente ver na prática, nos livros, que é quando a empresa cobra valores que não estavam previstos ali naquelas cláusulas. E eu vou te explicar isso com um exemplo de um caso aqui que a gente atuou. Bom, quando a gente está falando realmente dessa questão de aumentos, de juros, de correção monetária, a gente vai ter esses dois itens que são os mais importantes e que são responsáveis por fazer as parcelas e o saldo devedor também eventualmente aumentar. Mas eles têm funções diferentes. Enquanto os juros, nesse período que a gente chama de normalidade do contrato, que é quando a pessoa ainda não está inadimplente, ela está pagando ali as parcelas direitinho, ele tem a função de pagar, de remunerar por aquele dinheiro que foi emprestado ali para a pessoa para aquisição daquele bem, e isso vale também quando a compra é feita diretamente ali, o financiamento é feito diretamente com a incorporadora, com a imobiliária, a construtora, a loteadora, enfim. Nesse tipo de situação é como se a empresa estivesse te emprestando esse valor para você adquirir e vai recebendo ali de forma parcelada. Nesse tipo de caso é possível cobrar juros, existe um regramento específico sobre isso, que eu já falei em outros vídeos, então nesse aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem limites ali, por exemplo, em relação a percentuais, a gente tem regras específicas sobre a capitalização de juros, se é uma pessoa ali que faz parte do sistema financeiro nacional ou não, que é quando vai poder ou não fazer a capitalização de juros. A gente tem algumas regras específicas sobre isso. Também quando a gente fala de correção monetária, a gente tem umas regras específicas. A correção, diferente dos juros, não tem essa função de pagar pelo capital que foi emprestado, mas ela tem a função de fazer com que aquele valor que foi previsto lá no início do contrato, ao longo do tempo, porque esse tipo de contrato geralmente, né, tem uma duração muito grande, de 5, 10, 15, 30 anos de duração, esse valor que foi previsto lá no início não seja perdido por causa da inflação, que no nosso país é muito alta. Então tem esses dois mecanismos, vamos dizer assim, para reajustar os valores. E a correção também, da mesma forma que os juros, tem regras específicas, por exemplo, se o contrato tem mais ou menos de 36 meses, a correção pode ser uma vez ao ano ou então todos os meses. Isso eu também já tratei em outros vídeos e até textos que você pode acompanhar. Mas hoje eu quero falar de uma situação singular, que é quando não existe irregularidade às vezes nos juros, não existe nenhuma irregularidade em relação à correção monetária, mas mesmo assim a pessoa pode estar sofrendo um aumento muito alto dessas parcelas e que ela não consegue compreender como que com a previsão daqueles juros, às vezes ela faz até alguns cálculos e não chega naquele valor que está previsto ali pela empresa de cobrança, porque o valor que é previsto no início do contrato, a partir dos pagamentos que vão sendo feitos inicialmente, ali a partir de 1, 2, 3, às vezes 1 ano, eles vão sofrendo alterações e isso às vezes impacta de um modo muito grande a vida da pessoa. E aí ela se pergunta como que, com base no que já está ali no contrato, chegou a esse patamar hoje insustentável. Às vezes, como eu disse, não vai ter nenhuma ilegalidade em relação a juros, a correção monetária, mas pode haver uma situação que não é tão conhecida e não é tão comum ou divulgada, que é quando a empresa simplesmente não cumpre o que está previsto no contrato, o que foi escrito. E isso, apesar de não ser tão comum assim da gente ver na prática, acontece e pode sujeitar as pessoas a uma situação de muita dificuldade financeira, de inadimplência, de possível rescisão do contrato, de perdimento desse bem num eventual leilão, se tiver a garantia da alienação fiduciária. Então, tudo isso pode acometê-la justamente por uma cobrança equivocada.
E às vezes essa cobrança equivocada se dá por um próprio erro da empresa, que fez ali ao longo dos anos, em determinada época, um recálculo, por exemplo, da correção monetária que foi utilizando índices que não eram realmente aqueles que aconteceram naquela época. Um exemplo disso é um caso que nós tivemos aqui no escritório, onde a empresa aplicou de 2022 até 2019 o IGPM, que era o índice previsto no contrato, só que o percentual que ela aplicou ficou 75% acima do que realmente ocorreu. E isso gerou ali no contrato uma cobrança a maior de R$76 mil, somente por essa questão do IGPM ter sido aplicado de uma forma equivocada, porque a empresa não seguiu o que realmente aconteceu com o IGPM, aplicando ali sem nenhuma alteração, simplesmente pela aplicação nua e crua do índice, só que de uma forma equivocada. Às vezes isso surge por um problema interno da empresa, um equívoco, mas muitas vezes isso acontece até de má fé. As empresas simplesmente lucram muito mais quando a pessoa fica no estado de inadimplência ou quando ela não consegue pagar o seu lote, o seu apartamento, vendendo ele novamente futuramente, do que seguindo aquele contrato. E então a gente se depara com situações como essa. Nesse tipo de caso, a perícia vai ser fundamental para verificar a existência dessa incorreção da aplicação do que já está propriamente previsto no contrato, mas é possível encontrar esse tipo de equívoco por meio de uma perícia contábil e fazer a revisão desses valores. Não seria, na verdade, uma revisão do próprio contrato em si, porque é pedir para seguir o contrato, mas é uma revisão dos cálculos, das cobranças. E se tiver comprovado que houve o pagamento a maior desses valores, há, no caso, o direito da pessoa de receber esses valores pagos a maior, isso seja por meio de abatimento ali nos pagamentos futuros que ainda ela tiver de fazer, ou às vezes até quitação e, eventualmente, se o valor tiver coberto já toda a dívida, até a restituição de valores também que foram pagos a maior. A gente vê esse tipo de situação muitas das vezes naqueles casos em que a empresa simplesmente joga ali na planilha os valores, mas não apresenta, por exemplo, os índices que foram utilizados para chegar naqueles valores. Outra situação também que pode acontecer em relação ao saldo devedor é não fazer a amortização de forma correta. E aí, como a gente já teve caso aqui também, de a empresa apresentar um saldo que era de 90 mil, mas na época o saldo da pessoa seria de 30. E aí ainda assim ela veio pagando aquelas parcelas e com isso, evidenciado isso no processo, o juiz determina evidentemente a correção do valor do saldo devedor. Se ela tiver pago a mais, faz essa devolução de valores. Mas isso é uma questão que frequentemente acontece, principalmente com empresas que são desse ramo imobiliário, mas que não são, por exemplo, bancos propriamente dito. São loteadoras, incorporadoras, imobiliárias, construtoras que fazem essa venda direta. Por ter uma forma de cobrança um pouco mais precária do que bancos, a gente acaba vendo isso acontecer com uma frequência maior do que propriamente esse tipo de erro de cálculo aí com os bancos. Mas é algo que pode acontecer no seu contrato, que pode ser um dos motivos pelos quais as suas parcelas estão muito altas, o seu saldo devedor dobrou ou não abaixa de forma alguma, pode estar incluso dentro desse problema. Pode ter outras questões também, como por exemplo, capitalização de juros, correção aplicada de uma forma indevida, mas essa situação da aplicação de índices que não estão previstos no contrato também pode acontecer e você pode estar sendo vítima disso. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido um pouco de esperança, de luz, de conhecimento sobre esse assunto, que você possa se sentir mais inteirado e tome uma decisão razoável sobre o seu caso. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe, comente esse vídeo e até mais.